E aí, estudantes, beleza? Eu sou o Stefano, professor de Ciências da EJA para o 6º e 7º ano. E estamos aqui para mais uma aula do Dever em Casa na TV. E olha que estamos no inverno, né? Época mais fria do ano, em que o ar seco favorece doenças respiratórias. E em um mundo cada vez mais urbano, gente, outros fatores como a poluição do ar acabam agravando tudo. E você sabia que juntos o inverno e a poluição do ar podem transformar um fenômeno natural em um baita problema? Pois é o que a gente vai ver hoje na aula prisão de ar, inversão térmica e os problemas respiratórios. Vamos lá? Para a aula de hoje, nosso eixo temático é saúde e bem-estar. O objetivo de aprendizagem é compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano em sociedade como agente de transformações do mundo em que vive, com relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente. Já o objetivo da aula de hoje é entender que consiste a inversão térmica e qual a sua influência em problemas respiratórios em regiões de alta poluição atmosférica. Então, preparem lápis e caderno porque a gente vai aprender bastante. E não esquece de registrar a sua presença com a gente, tá? Ela pode ser registrada pelo QR Code que está aqui na tela. Então, aponte a câmera do seu celular para ele e registre sua presença com a gente. Então, vamos começar. Turma, hoje eu trouxe uma reportagem do portal Globo G1, tá? Que é um tanto quanto curiosa. Ela fala sobre um fenômeno de inversão térmica que causou essa formação de fumaça em formato de cogumelo. Vamos ver do que se trata? Bom, segundo o meteorologista Daniel Nassif, as imagens mostram o foco de queimada de algum material vegetal, já que a fumaça é branca, tá? O Daniel explicou que o fenômeno da inversão térmica é responsável por manter a poluição emitida pela queimada em baixa altitude, impedindo que ela seja dispersada. O Corpo de Bombeiros afirmou que não foi acionado para combater a queimada da região. Complicado. Pois é, agora imagine você que o incêndio vai continuar a produzir fumaça. E se ela não consegue se dissipar, pouco a pouco todos os moradores vão acabar respirando fumaça, né? Porque ela não consegue escapar. É um ponto de vista que chama atenção. Mas o que será a inversão térmica e como ela pode causar um cenário como o trazido nessa cidade da reportagem? Bom, são muitas perguntas que se transformam em nossa pergunta do dia, que é a seguinte: como a inversão térmica pode afetar a saúde de uma população urbana? Eu vou dar um tempo para que você copie em seu caderno. Você pode responder ao longo da nossa aula, tá? E ao fim dela, a gente vai fazer a correção. Beleza? Então, bora! Você já percebeu que certos utensílios domésticos, como aparelho de ar-condicionado, funcionam com base na movimentação do ar que a mudança de temperatura dele causa? Bom, vou explicar melhor. Vejam, os aparelhos de ar-condicionado são instalados nas partes superiores dos cômodos, tá? A razão por trás dessa lógica se fundamenta em dois elementos da física: a densidade, que é uma grandeza relacionada à massa e volume, e o outro elemento é a convecção, que se trata do deslocamento de fluidos, no caso o ar, por sua mudança de temperatura. Nesse caso, um ocorre em função do outro e a gente já vai entender o porquê. A densidade é a grandeza capaz de medir quanta massa eu tenho em determinado volume. Quanto mais massa eu tenho em um volume, mais denso é o objeto ou a substância. E isso afeta fluidos como o ar e a água, como podemos observar na figura. No ar frio, as moléculas são muito mais próximas umas das outras, fazendo com que o volume ocupado seja menor. Em consequência disso, a densidade é maior. Já o ar quente, aqui em vermelho, apresenta moléculas mais separadas umas das outras. Então, tem um volume maior, em compensação, sua densidade é menor. E quando a gente fala de densidade, quem é menos denso, o ar quente, no caso, se eleva, né? É mais leve. Enquanto o ar frio, que é mais denso, se precipita, ele cai. Por isso, o ar-condicionado precisa ser instalado na parte superior de um cômodo para que o ar frio caia e resfrie o ambiente.
Mas e a convecção? Bom, aqui a gente tem um esquema para que a gente possa entender melhor. Quando o ar frio do ar-condicionado desce, ele força o ar quente, que já está no ambiente, a subir, né? Não tem espaço para o ar quente, ele tem que subir. Ou seja, houve uma troca de posição entre as massas de ar. O ar frio veio, ocupou o espaço do ar quente que subiu. A esse fenômeno, a gente dá o nome de corrente de convecção. A convecção não está presente apenas no funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado, tá? Também é por meio dela que a geladeira e até o ferver de água de uma panela ou um bule ocorrem, como a gente pode ver. A água de um bule se aquece em seu fundo, fica menos densa e sobe. Só que vem mais água lá de baixo, né, o tempo todo, para tomar o espaço dela na superfície, fazendo com que ela retorne ao fundo em um processo cíclico. Já a geladeira possui quase que o mesmo princípio, tá? Só que, no caso dela, ela libera ar frio, que vai cair sobre os alimentos do interior, assim como o ar-condicionado faz. E esse ar que circula no interior da geladeira retorna ao topo, se resfria de novo, e vai para o fundo e retorna ao topo, também seguindo um ciclo de convecção. Certo? A diferença é que, no caso da geladeira, ela resfria e não aquece. Mas o que tem a ver com o tema da nossa aula, né? Inversão térmica? Vamos descobrir? Bom, para entender como ocorre a inversão térmica, a gente precisa entender como os ventos se formam na nossa atmosfera. E a origem deles é a relação entre o ar quente e o ar frio. O ar quente é gerado a partir da reação dos raios solares que atingem o Sol, né? O solo fica aquecido, então o ar próximo a ele começa a se aquecer também. Como o ar quente é menos denso, ele vai subir, como a gente pode ver aqui, e lá em cima ele se resfria, né? Na nossa atmosfera, quanto mais você sobe, mais frio é. Por conta desse resfriamento, ele tem que descer. E a gente pode notar que o ar quente sempre vai ocupar o espaço que era do ar frio, em algum momento. E o inverso também acontece. O ar frio, com mudança de temperatura, vai ocupar o lugar que antes era do ar quente. Por quê? Ele fica mais denso, cai, fica mais perto do solo, onde é aquecido. Ficando mais quente, ele sobe e se resfria de novo, e desce, se aquece, sobe e se resfria, e assim por diante. Isso faz com que as massas de ar se movam o tempo todo, como no exemplo da panela. Esse movimento de troca de posições entre o ar quente e o ar frio é que forma os ventos da nossa atmosfera. A questão é que, além de dar origem aos ventos, outra coisa muito positiva acontece nesse processo. Dê uma olhada aqui nesse cenário. Em zonas urbanas, o ar quente sobe e leva com ele o ar poluído, emitido pelas fábricas, por incêndios, veículos e afins, que são causadores de doenças respiratórias. Muito bom, né? Mas, se essas trocas entre ar quente e ar frio não ocorressem, será que isso seria possível? Para nos ajudar a entender isso, trouxemos um vídeo do Manual do Mundo, certo? Eles vão nos ajudar, são parceiros aqui do Dever em Casa na TV e vão falar sobre o mesmo tema. Espero que vocês curtam. Vamos lá! Você já deve ter ouvido falar numa tal de inversão térmica, um fenômeno meteorológico que tem a ver com poluição do ar, uma coisa meio complicada. Pois era complicado, porque a partir de agora a gente vai entender direitinho como é que isso funciona usando essas 4 garrafas. Para começar, a gente vai simular um dia comum. Nessa garrafa aqui eu tenho água fria tingida de azul e ela vai representar o ar frio da nossa atmosfera. Nessa garrafa eu tenho água quente tingida de amarelo e ela vai representar o ar quente da nossa atmosfera. Em um dia comum, a parte mais alta da atmosfera fica mais fria, enquanto a parte mais baixa, que está mais perto do solo, fica mais quente. Isso acontece porque o Sol esquenta o solo e parte dessa energia é transferida para o ar que está logo acima dele. Então, vamos fazer isso com as garrafas. Eu vou juntar as duas usando essa tampa furada aqui. Assim como em um dia comum, o ar quente vai ficar embaixo e o ar frio vai ficar em cima. E você vai ver o que vai acontecer. Como você viu, em um dia comum, o ar quente sobe e o ar frio desce. Isso acontece porque o ar quente é menos denso do que o ar frio. Mas o que isso significa?
Significa que se eu pegar um espaço cheio de ar quente e outro espaço idêntico do mesmo tamanho cheio de ar frio, o que tiver com ar frio vai ter mais massa. Uma coisa legal que a gente não vai conseguir ver aqui nas garrafas é que o ar frio, depois de descer, ele esquenta de novo e sobe. Isso vai formando um ciclo que vai renovando o ar e levando a poluição embora. E esse ciclo se chama convecção. Agora, a gente vai fazer a simulação de um dia frio, com pouco sol e com pouco vento. Nesse caso, o ar frio vai ficar embaixo, porque o solo não esquenta muito. Vamos ver o que vai acontecer? Então agora, eu vou colocar as duas garrafas na posição contrária à da experiência anterior. Ar frio embaixo e ar quente em cima. Não aconteceu absolutamente nada, ou seja, o ar frio ficou embaixo e o ar quente em cima. Agora imagine esses dois fenômenos numa cidade poluída como São Paulo no Brasil ou Santiago no Chile. No primeiro caso, o ar frio desce e o ar quente sobe, levando o ar poluído junto, e o ar vai se renovando aos poucos. Já no segundo caso, quando o ar quente está em cima, a poluição vai ficar presa nessa camada e não vai subir. Ou seja, a sujeira vai ficar presa e o ar não vai se renovar. Isso aqui é a chamada inversão térmica. Ar frio embaixo, ar quente em cima, ainda teria mais uma camada de ar frio lá em cima e aqui sem movimentação. Se isso acontecer em um lugar limpo, como na Amazônia, por exemplo, não tem problema nenhum. Mas você já deve estar imaginando o que acontece numa cidade grande e poluída. O céu vai ficando meio acinzentado, meio marrom, e as pessoas começam a ter problemas de saúde por causa das substâncias tóxicas que vão se acumulando no ar. E como esse é um grande fenômeno meteorológico, não tem nada que a gente possa fazer para impedir a inversão térmica. O que a gente pode fazer é diminuir as consequências negativas, ou seja, poluir menos. Pois é, galera. Como muito bem dito pelo Iberê, a inversão térmica é um fenômeno natural que não apresenta ameaças em condições normais, condições naturais. Até porque não é um fenômeno que tem efeitos permanentes. Mas o que poderia acontecer à saúde de uma população que vivenciasse esse fenômeno em meio à poluição urbana? Que problemas de saúde podem ser desenvolvidos com a poluição do ar? Responda em seu caderno, vou dar um tempinho, tá? Valendo! Bom, uma doença respiratória advinda da exposição a gases poluentes é a pneumonia. A pneumonia é uma infecção pulmonar que atinge os alvéolos responsáveis por fazer as trocas gasosas, gás carbônico, oxigênio, no nosso sangue. Alguns sintomas são tosse, com ou sem catarro, febre, dor no peito, falta de ar. Muitas vezes é confundida e tratada como uma gripe comum, tá? Mas ela não pode ser tratada da mesma maneira, porque exige mais cuidados, é muito mais grave. Outra doença respiratória agravada por poluentes é a bronquite, uma inflamação nos brônquios, as ramificações presentes nos pulmões. Sintomas mais comuns são falta de ar, chiado ao respirar, febre, calafrios. Asma também é uma doença muito conhecida e crônica, ou seja, ela perdura por anos e precisa ser cuidadosamente tratada. Também atinge os brônquios, causando seu inchaço, inflamação e produção de muco. Isso pode causar dificuldade para respirar, tosse e falta de ar. Por isso, pessoas que sofrem de asma utilizam broncodilatadores, uma bombinha, que reduz a inflamação respiratória, ajudando o ar a circular livremente pelos pulmões. E essas são só algumas das doenças respiratórias causadas ou agravadas pela poluição do ar. Como vimos em nosso vídeo, não é possível atuar contra a inversão térmica, um fenômeno natural, mas sim contra a poluição emitida, afinal é ela que causa todos os danos que nós estamos vendo aqui. E enquanto muitas medidas passam pela esfera governamental, dependem de iniciativa do governo, outras podem vir de nossas próprias atitudes. Um exemplo foca em como nos deslocamos. Trocar o uso de transportes individuais pelo coletivo garante menos veículos nas ruas e menos poluição do ar.
E, se possível, por que não ir de bicicleta, né? Aqui a gente tem 3 figuras, onde a primeira traz 60 passageiros em um ônibus, a segunda traz 60 ciclistas em suas bicicletas e a terceira traz 60 motoristas em seus carros. Ou seja, você tem um ganho de poluição muito maior quando você prioriza o transporte individual motorizado, tá? Alguns também podem optar por outro combustível, trocando a gasolina pelo etanol, pois sua queima traz menos malefícios à saúde. São atitudes desse tipo que parecem simples, mas no fim valem muito a pena. Mas e aí, acham que a gente já pode responder a nossa pergunta do dia? Com tudo que a gente aprendeu, ficou bem mais fácil, né? Lembram dela? Está de volta aqui na tela. Como a inversão térmica pode afetar a saúde de uma população urbana? Vamos corrigir? A inversão térmica causa o aprisionamento do ar frio em baixa altitude, aumentando a concentração de gases poluentes na superfície e causando doenças respiratórias à população. Entendido? Então, vamos partir para a nossa atividade de revisão. Na atividade de hoje, vamos falar de inversão térmica, certo? Vamos ver o que você lembra da aula de hoje. Gente, vamos ler o enunciado. O nome dado ao fenômeno natural inversão térmica é fundamentado, ou seja, ele é baseado, letra A, pelas mudanças de temperatura causadas pelas estações. Letra B, pela inversão de posições entre o ar frio e o ar quente. Letra C, pela elevação do ar frio e queda do ar quente. Ou letra D, pelo calor apresentado nas cidades durante o inverno. Já sabe a resposta? Vou dar um tempo para que você responda e possamos corrigir juntos. Então, valendo! E voltamos com a nossa correção. Vimos que a resposta correta é a letra B. A inversão térmica, assim se chama, pois ocorre quando o ar frio se mantém preso na superfície, que deveria ser ocupado pelo ar quente, né? Então a gente tem sim uma inversão de posições entre o ar frio e o ar quente. A nossa letra A está incorreta, mas por quê, né? Porque as estações do ano em nada se relacionam com o nome do fenômeno. A gente tem sim influência do inverno, como a gente viu, porque é uma época mais fria em que isso pode ocorrer com maior frequência, mas as estações em si não influenciam no nome, tá? A letra C também está incorreta, porque ela inverte os conceitos, tá? Afinal, o ar quente se eleva, ele não se precipita, ele não cai. E já o ar frio, ele cai e não se eleva, tá? Fizemos uma troca aqui. E a letra D, ela também está incorreta, pois o inverno não apresenta elevação da temperatura nas cidades. E aí, escolheu a alternativa correta? Independente disso, importante é aprender. E falando em aprender, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Hoje a gente aprendeu sobre ar quente, ar frio e sua densidade. Aprendemos como ocorre a convecção. Aprendemos como ocorre a inversão térmica. E aprendemos sobre os efeitos da poluição do ar na saúde. E aí, o que acharam da aula de hoje? Já presenciaram os efeitos da inversão térmica? Nos responda por foto, por vídeo, por nosso WhatsApp. O número é código 27 99661 0143. Ou faça a leitura do QR Code dele, que é esse que está aqui na tela. Fácil, né? Ficamos aguardando a sua participação aqui no Dever em Casa na TV. E chegamos ao fim da aula de hoje, gente. Prisão de ar, inversão térmica e problemas respiratórios. Espero que tenham gostado e, claro, aprendido bastante também. Não esqueçam de registrar a presença do QR Code que está aqui na tela e que tal acompanhar o Dever em Casa nas redes sociais. Sigam o nosso Instagram e envie dúvidas e atividades para o WhatsApp. Acompanhem nosso Facebook e visitem nosso site. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.